Olá, alunos queridos, turma do quinto ano A, quinto ano B e quinto ano C. Vamos para mais uma aula. Hoje, dia 12/5, aula de artes. Vocês vão separar os materiais que nós vamos utilizar: livro de artes, lápis e borracha, marca-texto e a agenda. Dá uma pausazinha aí no vídeo e peguem o material que nós vamos utilizar. Todos com atenção. Aula de artes. Nós vamos começar uma nova unidade, unidade 3 do livro, certo? Vocês vão colocar na página 22 e 23. Abram o livro de vocês aí. 22 e 23 do livro de artes. Vou aguardar vocês abrirem. Pegar o marca-texto. Acompanhe a leitura sempre pelo livro de vocês, tá? Que a imagem aqui às vezes atrapalha um pouquinho a gente na leitura, mas acompanhe sempre pelo livro, tá bom? O que preparamos para esta unidade? A intenção desta unidade é abordar a linguagem da música, apresentando alguns tipos inusitados de instrumentos musicais e também diversidade de gêneros musicais, como blues, a música indígena e o mangue beat, um gênero musical criado por Chico Sainz. As atividades têm caráter investigativo e propondo pesquisas e reflexões. Então a gente já vê aqui esse artista Chico Sainz, que é um artista pernambucano, né, gente? Então nós vamos estudar nessa unidade um artista pernambucano e sua influência da música na cultura, não só para o Brasil, mas também internacionalmente, que ele ficou conhecido. Então é bem legal essa unidade, que nós vamos ter a oportunidade aqui no nosso livro de ter um artista aqui da nossa terra, de Pernambuco. Vamos lá? Na página 23 e 24, nós observamos instrumentos musicais, músicas do mundo. Os primeiros passos. O que a imagem de abertura está representando? Então, nós observamos aqui no livro de vocês e aqui no nosso slide instrumentos musicais, não é? Você conhece algum dos instrumentos que estão representados? Quais? Acho que a maioria conhece. Acho que grande parte dos instrumentos que estão aí, né? Você conhece outro tipo de instrumento que não está representado na imagem? Qual? Acho que a maioria também deve conhecer algum instrumento que não tem aqui. Guitarra, violino, piano, bateria, flauta, a gaita, aqui sanfona, harpa, violão, tambores, saxofone, chocalho ou maracas, né? Então, basicamente, vocês já estão vendo que nessa unidade vamos estudar a música, não é? A influência da música na arte. Vamos estudar um pouquinho sobre música e sobre a mistura desses instrumentos, principalmente isso, certo? Peguem o marca-texto de vocês, página 24, acompanhando a leitura com bastante atenção. Página 24, sonoridades do mundo. Acompanhe com o livro de vocês, tá? Diversidade de ritmos, de sonoridades, de instrumentos e de modos de cantar e tocar fazem parte da riqueza musical do mundo. A música está presente nas culturas dos povos tradicionais, como indígenas brasileiros e os aborígenes australianos, e na cultura popular e erudita de todas as sociedades humanas. Então, se vocês quiserem passar aí, o marca-texto é bem importante. Porque a música está presente em todas as culturas, né? Aqui os aborígenes australianos e na cultura popular e erudita de todas as sociedades humanas. Então, todas as sociedades, todos os povos têm a cultura da música, cada um de um tipo diferente. Se vocês quiserem passar o marca-texto aí.
A multiplicidade dessas manifestações podem ser estudada com base, por exemplo, em gêneros musicais. Então, ao lado aí há o significado de aborígenes, povo nativo de uma terra ou região. E gêneros musicais, classificação dos tipos de música de acordo com seu ritmo, instrumentos musicais e etc. Então, cada cultura, cada tradição de um povo tem seus gêneros musicais, diferentes tipos de música, é a classificação de diferentes tipos de música, certo? Então, aqui nós observamos aborígenes australianos tocando música com seus instrumentos tradicionais. Geralmente os instrumentos dos povos aborígenes são eles que produzem, né? São instrumentos manuais que eles mesmos fabricam. E aí eles têm sua expressão musical. No século, vamos começar? Primeiro parágrafo embaixo da imagem, tá? No século XIX, no sul dos Estados Unidos da América, nasceu um gênero musical criado pelos afro-americanos, os cantos de trabalho que eram entoados pelos afrodescendentes durante o trabalho pesado nas lavouras, deu origem ao gênero musical conhecido como blues. Então, enquanto eles estavam realizando o trabalho pesado nas lavouras, os afrodescendentes, né, eles cantavam. E esse gênero musical ficou conhecido como blues. Era a música dos afrodescendentes ali no momento de trabalho, para não ficar a rotina deles tão mais sofrida do que era, então eles cantavam para ajudar eles a passar o tempo. Segundo parágrafo. Os primeiros blues apresentavam uma melodia melancólica que trazia em suas letras as questões sociais vividas pelos afro-americanos. Naquela época, a escravidão ainda era aceita pela sociedade, e o continente que mais sofreu com ela foi a África. Por conta do trabalho forçado e dos maus tratos, a vida dos escravizados não era nada fácil. Então eles cantavam e a melodia das músicas deles, vocês podem passar o marca-texto aí, eram melancólica, ou seja, com letras mais sofridas, né? Eles relatando ali o que eles passavam nas suas vidas, do trabalho escravo. A realidade deles tão sofrida, um trabalho pesado, um trabalho escravo, onde eles eram escravizados. Os cantos espirituais comuns nas igrejas afro-americanas também influenciaram a criação dos blues. A força do canto, como do rítmico e da expressividade musical afro-americana emprestou aos blues sua riqueza. O gênero começou a ficar conhecido com o fim da escravidão, tornando-se parte da voz de comunidade afro-americana. Então, foi se tornando o quê? Um canto de representatividade desse povo, né? Quando tia quer dizer representatividade, quer dizer que representava eles, né? Esse canto, essas letras melancólicas, eles cantando a rotina deles, o que eles passavam, então começou a ter uma certa representatividade, ser importante para eles. A sonoridade única e marcante do blues passou a influenciar a criação de novos gêneros e ritmos, como o jazz e o rock. O jazz e o rock. Então, passem um marca-texto aí, tá? Então, desse gênero musical, blues, ele passou a influenciar também a criação de novos gêneros, como os ritmos jazz e rock, para vocês entenderem como surgiu lá do comecinho. Então, essa música tornou-se uma música que representava aquele povo, né? O sofrimento dele, o trabalho escravo que eles realizavam. Então, não foi apenas uma música, por isso que trata-se de algo cultural, porque é algo que marcou a vida deles, que eles fizeram para representar, para as pessoas entenderem o que eles passavam. Tá bom? Página 25. Na página 25, todo mundo colocou? Prazer em conhecê-lo. Riley Ben King, conhecido como B.B. King, nasceu no sul dos Estados Unidos no ano de 1925, considerado um dos melhores guitarristas do mundo. B.B. King passou também o título de Rei dos Blues. O músico criava solos de guitarra inesquecíveis, usando poucas notas e muito talento. Durante sua vida ganhou vários prêmios importantes,
faleceu em 2015, aos 89 anos, quando se preparava para mais uma turnê. Então, esse daqui é uma dos artistas, né, conhecido internacionalmente, que representava esse som blues, né, dos afrodescendentes que criaram esse gênero musical. Então, aqui essa atividade fazendo arte seria se nós estivéssemos em sala de aula. Vamos conhecer mais um pouco sobre blues. Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho também, vocês podem pesquisar. Aqui seria se nós estivéssemos em sala de aula, né? Ouvir essas músicas em sala e debater, né? Com a turma. Mas aqui nós vamos dar continuidade. A arte em casa. Vimos como o mundo possui uma variedade enorme de ritmos, estilos e gêneros musicais. Você, no número 1, vai pesquisar algum tipo de música, diferente tipo de música. Número 2, escolha uma música para ouvir com atenção e descobrir sua origem, ritmo, alguns instrumentos musicais utilizados em sua execução. E no número 3, você vai registrar, vai escrever o nome da música que você escolheu, quem compôs essa música e informações. Você pode fazer aqui, como nós já estamos em sala de aula, que diz, eu traga para a escola um áudio para os colegas ouvirem. Mas você pode anotar aqui uma música que você gosta, escrever o compositor dessa música e alguns instrumentos. Vocês vão ficar realizando essa atividade depois, tá? E vai dando continuidade, depois vocês voltam. E alguns instrumentos que vocês observam, que vocês escutam nessa música. Vocês percebem o toque desse instrumento. Então, você vai escrever aqui. Eu escolhi, aí escreve o nome da música, o compositor, aí você vai ouvir essa música, pode colocar no YouTube, uma música que você gosta, e você vai escrever o nome de alguns instrumentos que você percebeu que foram tocados nessa música. E você identificou os sons deles, tá certo? Na página 25. A gente dá continuidade e vocês vão ficar realizando essa atividade depois, tá? É uma questão pessoal, não é? Cada um vai escolher sua música, escrever o nome do compositor e escrever o nome dos instrumentos que vocês perceberam, que vocês ouviram, tá? Na página 26, mais uma leitura, para nós chegarmos. Aqui nós estamos chegando aqui no que eu falei para vocês, o artista pernambucano, né? A cultura pernambucana. Então, isso aqui é bem interessante. Vamos ouvir? Peguem o marca-texto e passem aí, ó. O maracatu é uma manifestação popular pernambucana que apresenta ritmo e dança próprios, com origens nas heranças das culturas africanas. Passem o marca-texto aí. Então, aqui é o maracatu e o movimento Mangue Beat, que Tia falou que vai explicar a vocês. É o artista que nós vamos estudar também, pernambucano. Então, é uma manifestação cultural popular pernambucana que apresenta o ritmo e dança próprios, com origem nas heranças da cultura africana. Passei um marca-texto aí. Vamos continuar? O batuque dos tambores se mistura com as roupas coloridas, as grandes perucas e o ritmo contagiante. Para a execução da música são utilizados grandes tambores. Podem passar o marca-texto aí no instrumento que é utilizado. Grandes tambores conhecidos como os alfais, que ditam o ritmo rápido, seguidos pela caixa, ganzás e agogôs. Passei um marca-texto aí no nome desses instrumentos, tá? A música dentro dessa manifestação é de extrema importância, pois carrega em si a herança cultural do continente africano. Por toda essa importância histórica e de representatividade, o maracatu é considerado patrimônio imaterial cultural do Brasil. Passei um marca-texto aí, todo esse parágrafo. Então, para vocês entenderem a riqueza, a importância dessa manifestação cultural. Ela é patrimônio, certo? Cultural do Brasil. Ela carrega a cultura do continente africano e a representatividade, como você já falou, não é uma questão de representatividade como te explicou, dos afrodescendentes, quando eles estavam sendo escravizados. Então, era uma maneira deles se manifestarem artisticamente, certo? Então, eles foram criando esses ritmos e o maracatu é um deles. Passaram o marca-texto. Então, aqui vocês observam a apresentação de maracatu do Baque Solto na zona rural do estado de Pernambuco, em 2015. Então, todos os anos,
sempre tem essas apresentações, essas manifestações culturais, e é uma cultura que não pode acabar, né, gente? É um patrimônio cultural do Brasil. Por isso que esses homens fazem essas manifestações para se manter a cultura viva, certo? Na década de 1990, lá embaixo agora, preste atenção, surgiu em Recife um contexto de intensa pobreza, um movimento chamado Mangue Beat. Impulsionada pela população jovem que morava próxima aos mangues da cidade, o Mangue Beat resgata elementos da cultura popular para uni-los ao rock, hip hop, maracatu e à música eletrônica. As composições desse movimento incluem ritmo marcante e letras que trazem denúncias sociais. Então, é como o Tia falou, sempre há uma questão de representatividade. Quando diz assim, denúncias sociais, é a questão social. Né? Eles querem representar aí a questão social de sofrimento, de serem excluídos da sociedade, de serem por ser uma classe mais pobre. Querem dizer também que os governantes não estão nem aí para eles. Né? Uma linguagem mais, um termo de linguagem utilizado que não se importam com o bem-estar deles, que a sociedade de certa maneira exclui eles. Então é um som de representatividade, e por isso é tão importante, gente. É uma cultura tão importante. Representa um povo. Vamos continuar. O Mangue Beat não é um gênero musical como o blues, mas nasceu da mistura de vários gêneros e ritmos, tornando-se reconhecido por sua inventividade sonora. Passei um marca-texto aí. Então, por que o movimento Mangue Beat ficou tão conhecido? Ele não é igual ao blues. Como tu já falou, sempre há diferenças. Cada um povo reinventa, né? Ele não é igual ao blues. Mas por que ele ficou tão conhecido? Porque ele trata-se de uma mistura de vários gêneros musicais e ritmos. Essa, como diz a palavra aqui, inventividade sonora foi o que tornou o movimento Mangue Beat tão conhecido, não apenas no Brasil, que ele foi criado aqui em Pernambuco, então não apenas em Pernambuco, no Brasil e também internacionalmente, certo? Mangues, olha aqui a descrição de mangues: ecossistema comum em regiões quentes e úmidas, geralmente perto de rios com grande quantidade de fauna e de flora. Muitas pessoas o utilizam como fonte de renda, onde caçam caranguejos para vender. Essa é a descrição de mangues. Vamos para a página 27. Vamos entender sobre como falou o artista. Prazer em conhecê-lo. Então aqui, ó, Francisco de Assis, França. Estão observando? Aqui, ó, Francisco de Assis, França. Conhecido como Chico Sainz, nasceu em 1966 na cidade de Olinda, por isso que Tia falou que ele era bem importante. Assim, na época ele ficou bem conhecido. Até hoje tem uma grande importância na cultura, na cultura da música do Brasil, né, que ficou reconhecida em todo o mundo, certo? Por esse movimento aqui. Então, quando o Tia falou que tinha um artista pernambucano, é ele. Ele nasceu, ó, conhecido como Chico Sainz, nasceu em 1963 na cidade de Olinda, em Pernambuco. Cantor e compositor, formou a banda percussora do movimento Mangue Beat. Chico Sainz, Nação Zumbi, a qual influenciou diversos artistas. Nação Zumbi era a banda, tá, gente? Diversos artistas brasileiros e estrangeiros. Então ele ficou conhecido mundialmente por essa mistura de ritmos, certo? Por essa mistura de ritmos, por essa mistura de gêneros musicais. Então, ele representou Pernambuco, ele representou a cultura pernambucana assim. Ele misturou o maracatu com o hip hop, com o rock. Então, ele representou misturando, fazendo essa inventar, como a palavra aqui diz, uma palavra bem complicadinha, mas não é mais quer dizer isso, a inventividade sonora. Certo? Inventar um som, misturando vários sons, vários gêneros musicais. E entre esses gêneros, ele teve a influência do maracatu, que é um gênero, como nós vimos aqui, um gênero musical, né, de grande importância na cultura pernambucana. Tá certo? Para conhecer mais do movimento Mangue Beat, escute os dois únicos álbuns lançados pela banda de Chico Sainz e Nação Zumbi, Da Lama ao Caos
e Afrocibederlia, lançado em 1963. Então ele só lançou esses dois álbuns porque ele teve uma morte precoce, ele faleceu jovem ainda, né, de um acidente de carro, certo? E ele só deixou esses dois álbuns lançados. Aí para essa atividade que vocês vão realizar aqui, vocês vão ficar realizando aquela atividade que te explicou, de vocês ouvirem a música e escrever os instrumentos que vocês percebem na página 25. Vocês também vão ficar realizando essa daqui, que também é uma atividade de questão bem pessoal. Eu vou deixar essas músicas, vou deixar duas músicas do artista Chico Science para vocês ouvirem. Vou deixar no nosso portal, tá certo? No plural. Vocês vão lá, vai ter o vídeo, dois vídeos de duas músicas dele. Aí vocês vão ouvir, ó. Número 1. Ouça com atenção as músicas selecionadas por seu professor. Acompanhe as letras, observe as sonoridades, os ritmos e a diversidade de instrumentos. Escreva nas linhas abaixo suas observações, depois compartilhe com os colegas. Então aqui você pode escrever o que você percebeu da música dele. Se não couber nessas duas linhas, você pega uma folhinha à parte, tá certo? E escreva. Aí você pode colocar aqui com uma fitinha no caderno de vocês, ou com um pouquinho de cola só na pontinha, e deixar aqui essa atividade registrada. Se ficar pequeno para fazer nessas duas linhas aqui, então você pode fazer uma pequena folha e deixar aqui, tá certo? Então vocês vão realizar isso aí. Aqui basicamente da mesma maneira. Você vai ouvir as músicas, aqui é para representar em desenho, não é? E escrever o que você achou das suas observações do som. Então eu vou deixar essas duas músicas, vocês vão ouvirem. Pode ser uma, você pode escolher só uma para falar. Se quiser falar, pode falar das duas, certo? Escrever o que você percebeu nesse som, a mistura de quais os instrumentos que vocês perceberam, que vocês mais escutaram na música. Você vai escrever aqui, tá certo? Se você gostou do som, se achou um som legal, animado, você vai escrever. Usem a criatividade de vocês. Escrevam e colocam. Se não couber nessas duas linhas, faz uma folhinha à parte e deixa anexada nessa folha 27 aqui. Vão ficar realizando essas duas atividades. É uma atividade de questão bem pessoal. Então não precisa ter no próximo slide, na próxima aula, corrigir e voltar, porque cada um tem sua opinião, não é? Então vocês vão ouvir, vou deixar. Ouçam e prestem bastante atenção. Escrevam os instrumentos, as misturas de ritmos que vocês observaram, tá certo? E é bem legal que é um artista pernambucano de grande importância, que teve grande influência, não apenas na cultura do Brasil, mas também na cultura do mundo. Os álbuns dele ficaram entre esses dois álbuns que tinha falou aqui, da Lama ao Caos e Afrocibederlia, né? Ficaram entre os álbuns entre os 100 melhores álbuns do Brasil, os álbuns mais famosos do Brasil, devido à criatividade de mistura de gêneros musicais e de ritmos. Então vocês vão ouvir e vão realizar essa atividade, tá bom? Espero que todos realizem. Depois vocês vão pegar a agenda e fazer aqui a agenda de vocês. Agenda do dia 12, página 22 a 27. Sempre anotem na agenda a data e as páginas que nós fizemos. Livro de artes. Sempre anote porque para a gente saber quais páginas nós fizemos todos os dias, tá certo? Ficar bem organizadinho. Porque se faltou alguma página você olha qual foi o dia e faz. Tá bom? Espero que todos tenham entendido. Vão lá na plataforma, nas atividades, tia vai deixar os dois vídeos para vocês ouvirem as músicas, tá? Um beijo para todos. Saudade de vocês. Beijão, abraço.